Olá, boa noite para você que está aqui conosco no programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Compartilhando o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando consolo, levando entendimento, levando esclarecimento. Ativa lá o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal e nos acompanhe também nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vidas, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, para que possamos fazer uma boa reflexão, nós vamos falar de um tema que muitas vezes nós nos deixamos levar por ele, né? A rebeldia. Rebeldia é o ato daquele que se revolta, né? Que não se submete, que não acata ordem nem disciplina, que é insubordinado. A rebeldia, ela nos acorrenta à dor e ao sofrimento, por nossa própria vontade. Se a gente faz uma pequena reflexão sobre a rebeldia, né? Eu sempre me lembro de uma história do Neio Lúcio, pela psicografia do Chico Xavier, né? Está lá no livro Alvorada Cristã, é a história do barro desobediente. Eu vou contar rapidamente para vocês essa história, porque ela é muito interessante. Tinha um oleiro, né, que chegou ali no pátio do serviço da empresa ali onde ele trabalhava, e ele viu um pequeno bloco de barro ali, ficou alegre, falou: opa, vou fazer desse barro aí um pote delicado de laboratório, né? E ele, de forma surpresa, né, notou que o barro, aquele pedaço de barro, retrucava o que ele tinha falado. Ele falou: "Oh, oh, oh, não, senhor, não quero não, né? Eu, num laboratório, tolerando precipitações químicas? Ah, não me toque, não me toques para semelhante fim." E o oleiro ficou muito espantado com aquilo, né? E aí ele considera ali com aquele pedaço de barro, né? Olha, eu desejo te dar forma por amor, não por ódio, né? Você vai sofrer ali o calor do forno para que você possa se fazer belo e útil. Agora, se você não quer o que eu estou te propondo, né? Se você recusa o que eu te proponho, eu vou te transformar numa ânfora destinada ali a depósitos de perfumes. E o barro, né, exclama novamente: "Não, nunca, nunca. E isto não. Eu estaria exposto ao prazer dos inconscientes. Eu não estou inclinado a suportar essências através de peregrinações pelos móveis de luxo. Não, senhor." Não, aquele oleiro, então, medita muito na desobediência daquela lama orgulhosa, né? Mas ele compreende que ele deveria fazer tudo, né, para não trair a confiança do céu, e ele pondera mais uma vez com aquele pedaço de barro. Bem, se você também não quer isso, eu vou te converter então num prato honrado, robusto, né? Você vai comparecer à mesa de meu lar e ficarás conosco, né? E será companheiro dos meus filhinhos. O barro dá um grito, um brado: jamais! Isso seria pesada humilhação. Transportar arroz cozido, aguentar caldos gordurosos na face, assistir inerme a cenas de glutonaria em tua casa? Não, 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 não me submetas a isso. E aquele oleiro, então, um trabalhador dedicado, né? Ele perdoa a ofensa daquele barro mal criado, né? E acrescenta: bom, então vamos modificar o que eu quero fazer, né? O programa do que eu quero fazer com você mais uma vez. Então você vai ser um vaso amigo, né? Onde a gente
coloca água límpida, você vai ajudar os sedentos, né? Muita gente vai te abençoar a cooperação, você vai despertar o contentamento e a gratidão nas criaturas. O barro protesta mais uma vez. Não quero isso. Isso seria condenar-me a tempo indefinido nas cantoneiras poeirentas ou nas salas escuras de pessoas desclassificadas. Que barro orgulhoso, né, gente? E ele falou: ó, poupa-me disso, poupa-me. O oleiro, né, já preocupado, né, mas de forma cuidadosa, considera com barro. Olha, o que vai ser de você quando te conduzirem ao forno? Você não vai passar de matéria endurecida e informe, sem qualquer utilidade, sem qualquer beleza. Olha, sem sacrifício, sem disciplina, ninguém se eleva aos planos da vida superior. E o barro recusa aquela advertência, né? E brada mais uma vez: não aceita o sacrifício nem disciplina. E antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, passa ali um outro funcionário, né, um enfornador, pega aquela argila que estava ali pronta, né, aquele barro desobediente, e junto com aquela argila, o barro também foi conduzido ao forno em brasa. Passou algum tempo, aquela lama vaidosa foi retirada. E, ó, surpresa! Não era pote de laboratório, nem ânfora de perfume, nem prato de refeição, nem vaso para água. Ele era um feio pedaço de terra requeimada e morta, sem qualquer significação, e foi imediatamente atirado ao pântano. E não é assim, gente, que acontece com as criaturas do mundo? A gente se revolta contra a vontade soberana de Deus, nosso Senhor, que nos convida ao trabalho do nosso próprio aperfeiçoamento. Só que depois que a gente é levado, né, pela experiência do forno, da morte, nós nos transformamos em verdadeiros fantasmas, como diz Neio Lúcio, né, da desilusão, do sofrimento. Né? E nós vamos necessitar, então, de um longo tempo para conseguirmos retomar as bênçãos da vida mais nobre. Essa pequena história do Neio Lúcio nos ensina que, ao percebermos o espírito de rebeldia se aproximando da nossa mente e do nosso coração, sussurrando no nosso íntimo ali, né, frases do tipo assim: olha, não adianta fazer o bem, o mundo é muito ruim mesmo, né? Para que você vai trabalhar tanto? Descansa mais, aproveita os prazeres da vida, você não merece sofrer. É preciso que a gente silencie essa voz, essas vozes, né, dentro de nós mesmos, né? E precisamos aguçar os ouvidos da nossa própria alma para que a gente possa recolher das grandes vozes inarticuladas da vida que nos impelem a sermos úteis, a trabalharmos, a servirmos, a nos melhorarmos, o bom conselho, né? Então, gente, rebeldia não nos leva a lugar algum. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Neste Instante, ele nos exorta a observarmos a natureza que está no nosso entorno e assim a gente conseguir perceber que nos processos da natureza que nos serve, em nome do Criador, a gente não encontra revolta em nenhum lugar, né? Basta uma pequena observação e a gente percebe que a árvore, quando a gente poda, né, ela sempre não responde com mais fruto. A pedra que a gente corta para auxiliar a gente na construção das nossas casas, dos edifícios, ela também não se queixa. O cavalo que serve de montaria, a ovelha que é tosquiada para fornecer lã, né, para os nossos agasalhos, tudo na natureza obedece sem reclamação. Então, nós precisamos aprender o quê? Tudo serve na obra do Pai.
né? Olha, é só olhar para o céu, gente, né? As estrelas, as constelações, né? Elas dizem para nós o quê? Que antes que o nosso raciocínio visse aquela luz, elas já obedeciam ao Supremo Senhor, né? Então, gente, não é dessa forma, nos rebelando, que a gente vai realmente chegar em algum lugar, né? O Emmanuel, no livro Encontro Marcado, ele tem um texto, né, psicografia do Chico, que diz assim: olha que bonito. No alto, constelações que te habituaste a admirar dizem-te ao pensamento. Antes que o teu raciocínio nos visse à luz, já obedecíamos ao Supremo Senhor para servir. Enquanto que a terra te afirmará, não és mais que um hóspede dos milhões que carrego há milênios. Em torno de ti a árvore falará: esforço-me de janeiro a dezembro a fim de dar os meus frutos por alguns dias em nome do Criador. Entretanto, além disso, preciso tolerar o rigor ou a diferença das estações, aprendendo a memorizar. E o animal te confessará: vivo debaixo do teu arbítrio e fazes de mim o que desejas, por séculos e séculos, porque devo sofrer-te as ordens, seja quais sejam, para que eu possa um dia sentir como sentes e pensar como pensas. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Vejam, se isso acontece nos domínios da natureza, onde a razão ainda não enriqueceu, né? Se tudo serve na obra de Deus, e nós? Nós, homens? O que se aguardará de nós que já temos os melhores padrões de discernimento, já conseguimos raciocinar? Nós não podemos tomar disciplina por tirania e nem mesmo achar que a obediência é escravidão. Disciplina é dever de todos nós. Né? Emmanuel tem uma frase que eu adoro, ele fala: queres viver com Deus? Disciplina é o lugar. Obediência é o alicerce da ordem. Tem pessoas que tomam a obediência como se fosse servilismo, não é. Obediência se reporta à disciplina, e sem ela, a ordem não existiria. Nós devemos obediência ao Pai, nosso Criador, Criador de tudo que existe. Nós devemos aprender a viver sob o jugo do Senhor, dentro da nossa liberdade de escolher o próprio caminho. Porque só quando a gente entende a necessidade de cumprir os nossos deveres voluntariamente é que nós vamos caminhar para a nossa definitiva emancipação, para a nossa libertação. Então, se algo está nos aborrecendo, né, vamos refletir no assunto. E na maioria das vezes a gente percebe que aquele desgosto que nos aborrece é conosco. Se nós nos irritamos com um pensamento diferente do nosso, com as opiniões diferentes da nossa, se nos sentimos mal remunerados no trabalho, se a gente percebe a incompreensão daqueles companheiros que caminham conosco, se as relações familiares estão complicadas, não vamos cair em reclamação. Reclamação leva à rebeldia. Vamos procurar refletir sobre a nossa própria conduta diante dessas situações que nos trazem incômodo, nos trazem irritação. E à custa do nosso próprio esforço, vamos promover a mudança que nós queremos em nós mesmos. Qualquer que seja a dificuldade, o desafio, né, que nós tenhamos calma, cultivemos a paciência. É preciso trabalhar sempre, servir com alegria, esperar sem aflição, porque rebeldia, gente, é uma das piores formas de violência. E a violência não auxilia ninguém. Rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração, né? Em estados de rebeldia, quando a gente se entrega à rebeldia, nós nem conseguimos ser ajudados da melhor forma, porque a rebeldia é um obstáculo ao auxílio superior. Emmanuel explica sobre esse tema no livro Consolador, né, que é um livro de perguntas e respostas. Lá na questão 125, o Emmanuel fala, ó, é perguntado ao Emmanuel assim: reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar,
quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? Essa pergunta que fizeram para Emmanuel é impressionante. Qual o obstáculo que nós mesmos impomos aos espíritos superiores que vêm em nosso auxílio, que dificultam o auxílio deles? Sabe o que o Emmanuel responde? Os maiores obstáculos psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Então, gente, vamos entender que não tem progresso sem esforço. Não há aperfeiçoamento sem sacrifício, não há vitória sem luta. Nós jamais alcançaremos a tranquilidade sem a paciência. Não vamos, nós não podemos fugir das obrigações que a vida nos confia, que Deus nos confia, a pretexto da gente seguir costumes aí ilógicos, desconcertantes, né? A que muitos setores aí da atualidade terrestre pretendem nomear como sendo renovação e não são. A renovação legítima, ela se verifica no âmago do espírito, com vistas ao nosso próprio aperfeiçoamento no mundo interior, nosso aperfeiçoamento moral. Obediência para o bem é sempre dever a cumprir. Compromisso com a desordem é subversão. Subversão. Nós precisamos refletir na infinita bondade, gente, que preside todas as coisas, preside todo o universo. Essa infinita bondade que nos cerca de amor em todas as direções, em todo o tempo. E aí a gente passa a reconhecer que se as transformações dolorosas no campo da nossa existência, na nossa jornada, muitas vezes nos trazem aflição, né? Ao impacto das provações, dos desafios que a gente passa, a gente tem que entender que são desafios e provações necessárias. A dor é um instrumento invisível de Deus, gente. E um instrumento que Deus se utiliza para a nossa própria conversão em luz e glória. Rebeldia não serve para nada, né? Na nossa vida, absolutamente nada. Só serve para nos tirar do roteiro da evolução. Então, vamos compreender a necessidade de se cumprir o dever. Antes da gente pleitear qualquer direito, nós temos que cumprir o nosso dever. E cumprir o dever é tarefa que a gente não pode adiar por mais tempo. Nós estamos ficando sem tempo, gente. O espírito Franklin de Almeida, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Paz e Alegria, diz assim para nós: por mais que a revolta brade fugindo de obedecer, só existe a liberdade onde se cumpre o dever. A rebeldia, gente, sempre será algemas a nos acorrentar à dor e ao sofrimento. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, gente. Tchau!